Oi, gente, estamos aqui de volta, nosso último vídeo do ano, e hoje nós vamos falar sobre o Natal. Hoje nós falaremos um pouco sobre o que significa o chamado advento. A palavra advento, ela tem o significado de vinda ou chegada, ou seja, quando Jesus nasceu, ali nós não tínhamos apenas um nascimento de uma criança, um bebê, como tantos outros, né? Que se desenvolveu no útero de uma mulher e ali cresceu naquele útero e nasceu. Como todo ser humano, Jesus nasceu dessa forma. E ali ele se torna homem. Ou seja, até então, até o momento daquela concepção, até o momento de que o óvulo foi fecundado, Jesus nunca tinha sido homem, mas desde a eternidade ele sempre foi Deus. E naquele momento, ele se torna homem. Então, nesse sentido, há um nascimento, há algo novo acontecendo. Alguém que não existia, que passa a existir. Por outro lado, Jesus, além de 100% homem, é 100% Deus. Como Deus, ele existe desde a eternidade. Ele não teve um início, ele é anterior ao tempo. E aí, por isso que nós usamos a palavra advento. Ou seja, naquele momento, Deus veio naquela criança. Então, além de um nascimento de um ser humano 100% homem, o Deus Filho que sempre existiu na eternidade, ali chega até a Terra, chega até aquele ser humano. Ah, porque ele não estava na Terra? Claro que estava, ele é onipresente. Mas ele passa a habitar um ser humano. E aquele ser humano, então, se torna 100% homem, 100% Deus. É um milagre tão grande que é praticamente impossível para a ciência explicar como que aquele óvulo foi fecundado sem a presença de um espermatozoide humano. Mas aquele óvulo foi fecundado pela ação do Espírito Santo. Rudolf Bultmann era um teólogo alemão extremamente liberal, ou seja, daqueles que consideram que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia traz pensamentos humanos. E para Rudolf Bultmann, praticamente a Bíblia inteira trata de pensamentos humanos. O único evento que ele mesmo garantia que não era possível ser um evento humano, ser um relato humano, era o chamado advento, ou o momento em que o verbo se fez carne, o momento da encarnação do verbo. É um momento de extrema importância, porque de repente, aquele que não tinha limitação, era onipresente, onisciente, onipotente, se torna um ser humano, uma criança que vai aprender a falar, a andar, vai crescer, que vai mamar, que vai se desenvolver como uma criança. Este talvez tenha sido o maior momento Kairos da história. Nós já falamos de Kairos aqui. Kairos é aquele tempo em que algo de especial, de muito importante acontece, algo que vai mudar toda a história. E por que eu digo que esse talvez tenha sido o momento mais importante da história? O momento Kairos mais importante da história? Porque ele mudou radicalmente a história. Não só porque a partir do Sacro Império Romano se passou a contar os anos antes e depois de Cristo, e até hoje nós contamos, principalmente no Ocidente, os anos são contados dessa forma, né? Nós estamos em 2021, DC, ou depois de Cristo. Mas não só por isso, mas porque a história jamais poderia ser a mesma a partir do momento daquele nascimento, do advento, da chegada de Jesus, daquele que sempre existiu eternamente, habitando no corpo daquela criança.
e tornando aquela criança 100% Deus. Uma criança que era 100% homem também se torna 100% Deus. Por quê? Porque Deus, Filho, habitou naquela criança e se tornou um com aquela criança. É isso que é o Natal. Esse é o significado e o sentido do Natal. Qualquer outra coisa são ilustrações, são coloridos, mas o sentido do Natal é este. Mas o Natal foi dia 24 a 25 de dezembro? Não. Qualquer teólogo mais sério, qualquer estudioso da Bíblia sabe que não foi dia 24 a 25 de dezembro. Mas tanto faz o dia que nós comemoramos. O que é importante é nós guardarmos o simbolismo, o peso que isso tem na história da humanidade e na nossa história individual. O fato de Deus Filho ter habitado naquela criança e até hoje viver naquela criança. Jesus Cristo vive como homem e Jesus Cristo sempre viveu como Deus. Chegamos ao final desse vídeo. No ano que vem, estaremos de volta. Na primeira terça-feira de 2022, nós estaremos de volta, trazendo novamente uma resposta às suas perguntas, às perguntas que nos são enviadas. Se você tem uma pergunta, envie-nos a sua pergunta através do e-mail que aparece aí na sua tela ou através dos próprios comentários do vídeo. Nós estaremos respondendo aqui, é compromisso nosso. Se você quer saber mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue assistindo os vídeos aqui desse canal. Até semana que vem.